Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, tá? Como fora prometido, vou apresentar a última figura geométrica que a gente vai aprender, tá? Como é que a gente faz os cálculos para determiná-la, tá? Já falei sobre parábola, já falei sobre elipse, tá? Mostrei a definição de cada uma, como é construída. E se vocês lembrarem, na parábola, na estrutura dela, eu vou ter o foco, o vértice, a diretriz e o eixo. E aí, para você memorizar se é para X ou para Y, faça um desenho, mesmo que simples. Sua mente já vai associar quais são as variáveis que você vai usar. Para a elipse, do mesmo jeito, tá? E a melhor forma de você pensar é o seguinte: se vai estar para X ou para Y, tá? É o ovo deitado ou ele em pé? Tá bom? E de novo, memorize pelo menos para uma das variáveis, ó. Digamos que o ovo está deitado, ou seja, ele está mais estendido no sentido de x do que para o de y. Se isso acontece, como é a fórmula para x? Tá lá. Ou seja, se o que está deitado ficar em pé na figura geométrica, o que é que eu vou ter? A diferença, o que antes valia para x vai valer para y, que agora vale para y, certo? Valia para y, vai valer para x agora. Então é fácil associar, tá? Coloquei as definições, tá? E vou apresentar para você agora a última estrutura. Vamos lá. E aí está ela, a chamada hipérbole, tá? A definição é a seguinte: hipérbole é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é constante. Pega a definição de hipérbole e dá uma olhadinha na definição de elipse. O que é que difere uma da outra? Simplesmente o fato de que elipse, tá, é a soma da distância de um ponto do plano para dois pontos fixos. Você soma essas distâncias, você tem a chamada elipse. Para cá, na hipérbole, qual é o ponto? É que você vai fazer a diferença, qualquer ponto do plano, para dois pontos fixos. Então, elipse você soma, hipérbole você faz a diferença. E por que valor absoluto? Tá? Que você pode pegar uma diferença, por exemplo, eu marco um ponto e faço a distância dos outros dois que estão fixos para esse ponto. Digamos que eu escolhi a minha esquerda chamar o ponto A e a direita chamar de ponto B. Chamei lá. O que é que vai acontecer se você prestar atenção? Se o valor de A for maior do que o de B, essa diferença vai dar positivo. Se o valor de B for maior do que o de A, essa diferença vai dar negativa. E aí, para garantir, a gente usa valor absoluto, que é fazer simplesmente o quê? Colocar essa diferença dentro de módulo. Ou seja, a gente sempre vai obter um número fixo. Se eu estou associando essa ideia com a de elipse, onde na elipse você soma, somar distâncias me dá sempre um resultado positivo. Tá bom? Assim sendo, ó, um modo de descrever aqui vai seguir um modo similar ao que a gente fez com a elipse. Sendo assim, ó, se eu tenho dois pontos fixos para trabalhar aqui, eu associo a elipse. Como eram chamados pontos fixos que nós tínhamos lá na elipse, tá? Era F1 e F2, que são chamados de quê? De focos. E a distância entre eles, distância focal. Qual é o valor dessa distância entre F1 e F2? Se você for olhar lá em elipse, você vai ver que a distância focal, que vocês estão vendo aí, ó, de F1 para F2 vale 2C. Tá? Agora, você vai pegar um número real positivo A, de modo que é o seguinte, ó, lá na elipse, duas vezes o valor de A era maior do que duas vezes o valor de C. Se o contrário de somar é subtrair, o contrário de maior vai ser menor. Certo? Eu não posso mudar distância, isso aí eu mantenho. Mas posso mudar a ideia. O contrário de soma
subtração. O contrário de C maior é C menor. E aí, 2 vezes A é menor do que 2 vezes C. Dizemos que 2 vezes A é a distância dada, tá? Na definição de elipse, e F1 e F2 são os pontos fixos. Tá? Então, olha o esboço do desenho que está aí, ó, apresentado para vocês. Ó. O P é qualquer ponto do plano que eu estou pegando para fazer a distância entre F1 e F2. Posteriormente, eu vou fazer a diferença, tá bom? Entre a distância de P para F1, a distância de P para F2. Eu vou fazer essa diferença. E essa distância sempre tem que ser igual a 2 vezes A. Tá? Ou seja, se você pegar direitinho aqui, pega a distância de F1 até F2. Pega o ponto P em cima da curva. Qualquer uma dessas duas curvas que vocês estão vendo. Tá? Se você pegar a distância de F1 até P e subtrair da distância de P até F2, vocês vejam que vocês tiram uma mesma quantidade. Por isso que essa distância aqui vai sempre recair aqui chamada de 2A. A distância focal ainda continua sendo quem? 2C. Está aí a descrição da fórmula, tá bom? Da distância que a gente acabou de descrever ali, tá bom? Distância de PF1 menos distância de PF2 tem que ser igual a 2 vezes A. Tá? Como ela está dentro de módulo, ela tanto pode ser, abre aspas, positiva ou negativa. Aí eu lembro a vocês, quando a gente está fazendo referência de posição, positivo e negativo vão apenas representar se eu estou olhando para a direita ou para a esquerda. Não mais do que isso. Não existe distância negativa. Se você vai para -2, significa que você vai andar para a esquerda. Se você vai para 2 positivo, significa que você vai andar para a direita. É isso que a gente faz. Tá? É simplesmente uma relação de posição. Tá? Então, nesse 2,27, esse mais ou menos, é só dizer para que lado do gráfico eu estou olhando. Beleza? Então, vamos lá. Considere no plano dois pontos, quaisquer F1 e F2, e a distância entre eles, 2C, como já havia dito. E seja C o ponto médio do segmento. O que é um ponto médio? A gente sabe, é fazer média. Soma e divide por 2. Se F1 e F2 têm coordenadas de x e y, eu somo as coordenadas de x e divido por 2. Eu somo as coordenadas de y e divido por 2. Eu tenho exatamente o valor do centro. Isso tanto vale para hipérbole quanto para elipse. Distância ela não muda. Só muda a relação de quê? Soma para subtração do que era maior para ser menor. Mas as mesmas relações que eu tinha lá, pessoal, de referência da distância entre os pontos que eu vou calcular, elas valem aqui também. Tá bom? Vale isso. Então, o que ele diz? Tracemos uma circunferência de centro em C e raio C. Tá vendo? Ele fez uma circunferência aqui. Tá? De centro aqui, no C. Tá? É a mesma coisa de você marcar o compasso. Marcou o compasso, fixou num ponto e abriu ele. Essa abertura vai de C até ou a F1 ou até F2. Marcou isso, faz o desenho do círculo com o compasso. A distância do centro para F1 e F2 dá quanto? Dá C. Se a distância de F1 até F2 dá 2 vezes C, a distância da metade do caminho para qualquer lado dá metade disso, ou seja, metade de 2C é C. Da mesma forma, se você tomar a distância do centro até essa borda, onde o eixo toca o gráfico, se a distância desses dois extremos dá 2A, dá metade do caminho para eles, dá só A. Dessa forma, a gente marca os pontos F1 e F2 a partir de C e os pontos A1 e A2, tá? A distância do centro, tá? No mesmo sentido do mesmo eixo, tá? De F1 e F2, eu vou marcar a distância do centro medindo A. Quando eu pego essas distâncias, a mesma coisa de onde? Lá da elipse. Quando a distância é A, eu estou pegando nos pontos chamados A1 e A2.
por esses pontos, tá? Tracemos cordas perpendiculares ao diâmetro F1 e F2. É a mesma coisa que a gente fez em elipse. No mesmo eixo que está aqui em F1 e F2, vai estar os pontos A1 e A2. Qual é a diferença? Em elipse, tá? F1 está pelo lado de dentro e os valores de A para o lado de fora. O contrário disso, tá? O contrário disso é o quê? F1 e F2 está fora, A1 e A2 está para dentro. Tá? Isso eu posso, de novo, pessoal. Eu posso mudar o sentido, tá? Não as construções ou os valores que eu atribuo. Tá? Para foco é C, o ponto central é o mesmo, ou seja, metade da distância, mas o contrário de somar, subtrair, tá? O contrário de maior, menor, e o contrário de, ó, o que está dentro e o que está fora é inverter as posições dele. E é isso que a gente faz nessa figura. Ó. Então, pode ver aí, ó, A1 e A2, como eles estão colocados. Tá? Por esses pontos, trazemos cordas perpendiculares. Ó. As quatro extremidades dessas cordas são os vértices de um retângulo, ó, M, N, P e Q. Tá? É como se existisse um retângulo aí, onde A1 e A2 fossem os pontos médios, tá? Entre os pontos do retângulo. No caso aqui, NP. No caso A2, MQ. Então, no retângulo, como eu tenho 4 lados, ainda existem 2 lados, o qual eu posso calcular esse ponto médio. Tá? Nesses pontos médios, seria quem? Esses pontos, ó, B1 e B2. Tá bom? A gente está fazendo isso. Esse B1 e B2 é a mesma coisa que a gente viu lá em elipse. Se os valores de A e foco estão no sentido do eixo do X, o B1 e B2 vai estar no sentido do eixo do Y. Não muda a ideia que a gente viu lá. O que se acrescenta aqui, simplesmente é o seguinte, ó. Veja, tá? Que a gente sabe que tem vértices e arestas nas figuras planas. Aí você tem os vértices aqui, ó. São os pontos de interseção entre duas arestas, ou seja, dois lados. Essas bolinhas que a gente marca. Então, veja, ó, no ponto de interseção que existe aqui entre N e Q, eu posso passar uma reta. Nos pontos de interseção, ó, aqui, que são os pontos M e P, eu posso passar uma reta. Essas retas são chamadas de assíntotas. Tá? A mesma coisa que vocês viram lá no cálculo. Então, tracemos as retas R e S, tá? Que contém as diagonais do referido retângulo. E, por fim, a gente tem essa figura. Tá bom? A gente tem essas figurinhas que aqui estão. Então, vamos lá. Vamos descrever quem são os elementos que compõem a hipérbole. Vamos comparar com o que a gente tem em elipse, para vocês verem. Vamos lá. Então, os pontos que a gente tem na figura, F1 e F2 são quem? Foco. São os focos. Distância focal é a distância 2C entre os focos. Pode olhar, mesma coisa de elipse. Centro é o ponto médio C do segmento F1 e F2. É a mesma coisa que está lá em elipse. Vértice são os pontos A1 e A2. Os pontos A1 e A2, olha a linha de baixo, tá? Estão no chamado eixo real, tá? É o segmento A1 e A2 de comprimento 2A, tá? Que pertencem ao segmento F1 e F2. Pode olhar que lá em elipse a gente só inverte, que a gente está chamando A1 e A2. Lá, tá? A posição deles se inverte com a do foco. E tem um eixo imaginário. Ou seja, a gente diz que existe, mas, abre aspas, a gente seria só usando a imaginação. Tá? O eixo real é aquele que passa pelos focos, ou seja, esse realmente existe. São pontos que a gente precisa até por questão da definição. Mas o imaginário, tá? A gente está descrevendo ele, seria como se ele existisse. E olha, lá na definição de elipse, tá? Aqui o eixo real seria o eixo maior, tá? O eixo imaginário seria chamado lá eixo menor. Ah, professor, quer dizer que aqui o real é sempre maior que o outro? Não. Tá? Estou apenas explicando a vocês
que se você for associar com elipse a hipérbole, o eixo real, lá a gente chama de quê? Eixo maior. Aqui, o eixo imaginário, lá em elipse, é chamado de eixo menor. Tá bom? E esse eixo imaginário, ou não transverso, é o segmento B1 e B2, de comprimento 2B. Veja, lá em elipse, o comprimento, a distância de A1 e A2 é 2A. Veja aí qual a distância deles. Aqui, ó, 2A. Lá em elipse, a distância de B1 a B2 é quanto? 2B. Olha aqui em hipérbole a distância, ou seja, o comprimento do segmento B1 e B2 é quanto? 2B. E ele é perpendicular ao segmento A1 e A2 no ponto médio C. Passa pelo mesmo ponto que passa lá em elipse. A excentricidade é o número real. Se você pegar a elipse e olhar qual é a excentricidade, é o valor de C dividido por A. Continua de novo. As assíntotas são as retas que a gente vai fazer, a R e a S. Tá? E existe uma abertura, que é o ângulo entre as duas assíntotas. Seria o ângulo entre duas retas. Tá bom? É o ângulo de menor abertura entre essas duas retas. Se você for pegar na figura geométrica que a gente está descrevendo, tá bom? A gente, de novo, a gente forma um triângulo retângulo. Tá bom? A gente vai formar um triângulo retângulo. Lá em elipse, o maior valor de comprimento, tá bom? Era o valor de A. Na hipérbole, o maior valor de comprimento é o valor de C. Então, na figura, tá, do triângulo que a gente descreve aqui, a diferença é apenas essa, onde em elipse vale A, em hipérbole vale C, e vice-versa. Ou seja, a gente tem essa estrutura 2,28, que é C ao quadrado, igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? O que é que a gente tira disso? Ó? Se o C é maior que A, a excentricidade é maior que 1. A excentricidade da hipérbola está intimamente relacionada com a sua abertura. Quanto maior a excentricidade, maior será a abertura da hipérbola. Tá bom? A abertura são essas curvinhas que tem aqui. Ó. Quanto maior for o valor da excentricidade, maior esse valor de abertura. Tá? As assíntotas são retas das quais a hipérbole se aproxima cada vez mais à medida que os pontos se afastam dos vértices. A hipérbole tangencia suas assíntotas no infinito. A assíntota aqui, pessoal, é a mesma coisa da assíntota que vocês aprenderam lá no cálculo. A assíntota é uma reta o qual a sua curva tende a se aproximar. Tá? Para infinito significa aproximação. Eu sei que ela vai se aproximar daqui. Tá bom? Vai encostar? Não. Vai apenas se aproximar. Tá? Abre aspas aqui, pessoal. Que existem algumas situações, tá? Que diferem lá do cálculo para essa, dependendo da figura geométrica que a gente desenha. Mas hipérbole, aqui, perdoe, hipérbole não. A assíntota aqui, a hipérbole nunca vai cortar a assíntota. Tá? Nunca. Tá? Existem alguns casos do cálculo em que a curva ela corta a assíntota, depois quando ela tende para o infinito, que é a ideia aqui, no infinito você se aproxima. Então se lembre disso sempre. A aproximação se dá para o infinito e não para uma observação próxima, seja em cálculo ou aqui em geometria. Tá? Quando o valor de A é igual de B, quando tem exatamente o valor de A igual de B, o retângulo que você tem se transforma num quadrado. E as assíntotas são o quê? Perpendiculares. Formam um ângulo de 90. A hipérbole, nesse caso, é chamada de hipérbole equilátera. Tá? É só uma especificação. Só uma curiosidade. A hipérbole fica determinada quando se conhece o centro. Tá? E os valores de quem? A, B e C. É a mesma coisa que eu fiz quando eu fiz lá com a elipse. Se eu sei o centro e o valor de A, B e C, com o valor de A, eu consigo determinar A1 e A2, com o valor de C, F1 e F2, com o valor de B, B1 e B2. Tá bom? Pois a partir desses elementos se constrói o retângulo e, consequentemente, as assíntotas, daí os dois ramos da hipérbole.
tá? A hipérbole, abre aspas, é formada por duas parábolas, pessoal. Olha o desenho, tá? A hipérbole que a gente está trabalhando, ela é formada por duas parábolas, ó. Tá certo? Essas parábolas podem ter eixos paralelos aos eixos do x ou podem ter eixos paralelos aos eixos do y. Ó, ou ela tá assim, tá? Não fica bem legalzinho no vídeo, não. Principalmente eu fazendo essa mãozinha aqui, ó. Falar aqui com o Batman. Sendo assim, vamos deduzir as equações reduzidas, tá? Seria uma conta similar à conta que a gente fez lá em elipse, tá? Vocês façam as contas aí por parte própria, tá bom? E vocês vão chegar na seguinte conclusão, por exemplo, se a sua hipérbole tem o eixo dela paralelo ao eixo do x. Aqui especificamente eu estou pegando o centro como se fosse o 0, 0, a origem do plano cartesiano. Tá? Se você tiver nessa origem, tá bom? A equação da tua hipérbole vai ser x ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Veja que a diferença da equação aqui para a equação que você tem lá em elipse é porque lá você tem uma soma e aqui uma subtração. Tá? Outra coisa, o valor que é dividido por a é o eixo maior. Tá? É o eixo maior. E esse eixo real, tá? Não é nem o maior, me perdoe. É o eixo real. Ela é sempre a parte positiva. A parte negativa seria por eixo imaginário. Sendo assim, ó, se eu pegar o eixo agora, o eixo da minha hipérbole, sobre o eixo dos y, ou seja, ela está para cima ou para baixo, tá bom? Você tem, ó, y ao quadrado dividido por a ao quadrado menos x ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Olha aqui as estruturas como são, ó. Se o teu eixo tá, é sobre o eixo do x, a hipérbole, ó, para a esquerda e para a direita. Tá? É como se fossem duas parábolas. E aí a gente sabe, a distância do centro até A é a distância do centro até o foco é C. Se a tua hipérbole tem concavidade para cima e para baixo, ó, o eixo está no sentido de quem? De Y. A distância do centro até os vértices, A1 e A2, é A. A distância do centro até os focos é C. Beleza? Então vamos lá para outra observação. Para a hipérbole de centro na origem, tem-se o seguinte: ó, como é que são as equações das hipérboles? Das hipérboles, não, perdoe, das assíntotas. Se o eixo real da hipérbole está sobre o eixo do x, então os focos são da forma. Os vértices descritos disso aí é a mesma associação que a gente tem em elipse. E as assíntotas vão ser dadas pela expressão y igual a mais ou menos b dividido por a vezes x. Se o eixo real, tá, está sobre o eixo do y, as ideias se repetem que a gente aprendeu lá em elipse, no sentido de C, de A e de B. E aqui eu incluo quem? Assíntotas, que as assíntotas são da forma mais ou menos, ó, y igual a mais ou menos a dividido por b vezes x. Tá? Bem fácil da gente determinar. Então vamos lá. Vamos fazer esses exemplos aí, realmente escrevendo, tá? Eu estou pegando a parte básica, tá? Eu vou já generalizar. Em vez de eu fazer esse exemplo aqui agora, eu vou generalizar, tá? Ao invés de eu pegar aquilo ali, imagina se eu pego, tá? As minhas equações fora do centro. O meu centro agora não é 0, 0, é qualquer ponto xy que eu quiser. Como era lá em elipse? Como era lá em elipse? Professor, quando o senhor saía do centro, o senhor fazia x menos x0 e y menos y0 e colocava na conta. Aqui não vai ser diferente. Está lá, ó, em vez de ter x ao quadrado, tem x menos o centro ao quadrado, y menos y do centro ao quadrado. E as divisões continuam a ser as mesmas. Como é que eu sei, professor, se é o dividido por A ou por B? Se tiver no sentido de x dividido por A. Se tiver no sentido de y, tá lá, ó, eu troco as posições dividido por B. Tá vendo? O eixo real, que é o paralelo,
tá bom? Está sempre dividido por A. O eixo imaginário, que é a parte negativa, está sempre dividida por B. E aí, o que é que muda? Ó? Por exemplo, meus valores de vértice. Se o centro estiver na origem, é de 0 até A, de 0 até A, de 0 a menos A. E se for o contrário? E se eu não tiver no 0, 0, a distância para a direita e para a esquerda, ela não muda o que eu vou caminhar, só vai mudar o ponto onde eu começo. Então, ó, esquerda, direita, tá bom? Para A e menos A. O ponto que eu estou aqui, digamos 5. Então, 5 menos 5 mais. É o valor de A que você tem aí, é o valor de B. B está para cima e para baixo. Então, eu pego o valor aqui, ó, de Y. A partir dele, eu vou andar para cima e para baixo. Y mais B, Y menos B. Tá aí, ó, os valores de B. Mesma coisa o foco. O foco está aqui. Eu estou mexendo no sentido de X a partir desse ponto, ó, dele para a esquerda, dele para a direita. Ou seja, F menos C, F mais C. Tá, uma hora está invertido, mas vocês entenderam a ideia. Tá? No desenho fica melhor. Mesma coisa, a outra ideia. Tá? Se eu mudar, se eu estava trabalhando em X, passa a trabalhar em Y, ó, estou trabalhando em Y. O meu A está para cima e para baixo, mas a ideia não muda. Ó. O Y agora, Y mais A, Y menos A. Y mais C, Y menos C. Aí no sentido à direita e esquerda é B. B menos, ó, B não, perdoe, X menos B, X mais B. Esquerda, direita. Tá? Agora vamos com a equação geral, tendo a ideia de assíntota, tá bom? Tendo as ideias de assíntota. Eu vou mostrar, professor, eu não lembro se é A dividido por B ou se é B dividido por A. Eu vou dar a dica a vocês, que ensina vocês bem direitinho como não errar, tá? Como não errar. É sempre y igual a AB dividido por A ou A dividido por B vezes X. Como é que eu faço para não errar, professor? Vou ensinar para vocês. Vamos imaginar o seguinte, vamos pegar uma equação, a mais simples que tem, tá bom? Então, pega aqui, por exemplo. X ao quadrado dividido por A ao quadrado menos y ao quadrado dividido por B ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Sabe como é que vocês fazem para não errar? Tira o quadrado aqui de todo mundo, ó. Tá? Eu vou tirar o valor de quadrado de todo mundo. Então, ficaria x dividido por A menos y dividido por B. E vou trocar o valor de resposta, que era 1, sendo 0. Se você pegar aqui, ó, x dividido por A é igual a y dividido por B. O eixo real é o do x, tá? O eixo imaginário é o do y. Então, y é igual a B dividido por A vezes x. Se você esquecer, mais ou menos. Pronto. Olha aí como é fácil. Professor, e se fosse o contrário? Faz a mesma conta aqui. O que vai inverter é que do lado de cá vai ficar, ó, y dividido por A igual a x dividido por B. Nesse segundo caso aqui, ó, que é o caso contrário a esse, o x está no lugar do y e o y no lugar do x, o y é igual a A dividido por B vezes x. Para não esquecer, mais ou menos. Tá? Esse mais ou menos veio porque eu tirei o quadrado aqui, pessoal. Mas se você deixar o quadrado, tá? Deixa eu tirar aqui. Você deixasse o quadrado, ficava assim, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a y ao quadrado sobre b ao quadrado, tá? Manteria o zero. E aí, quando você manteria o zero, você ia ter aqui agora, passando raiz quadrada, mais ou menos x ao quadrado, x ao quadrado nada, x dividido por a igual a mais ou menos y dividido por b.
Mais dividido por mais dá mais, menos dividido por menos dá mais dividido por menos dá menos, mais dividido por menos dá menos. Por isso que fica y igual a mais ou menos, no caso aqui, ó, b dividido por a sobre x. Tá? Mas isso aqui é o de mínimo. Memoriza essa passagem aqui que eu fiz, ó, que é mais fácil. É assim que você determina as assíntotas. Tá? É desse jeito aqui, ó, para ser mais preciso. Eita, cortei bem no meio. Para ser mais preciso, essas duas formas que estão aqui, ó. É só olhar o eixo real. Tirar os quadrados, colocar zero, pronto. Você sabe. Então, eu não preciso saber. Se você for olhar a definição, vamos lá. Veja aí, ó. Eixo real sobre o eixo do x, y igual a mais ou menos b dividido por a vezes x. Então, pode olhar. Fica x dividido por a igual a y dividido por b, igual fiz naquela conta. Se o eixo real está no sentido de y, ficava y dividido por a igual a x dividido por b. Por isso que fica y igual a mais ou menos a dividido por b vezes x. Então, veja, não é tão difícil da gente memorizar. Vamos realmente fazer as contas. Ó. Por exemplo, agora sim, vamos pegar o exemplo. 2.4.14. Eu vou pegar a expressão geral. Tá? Preciso decorar tudo? Não. Ou eu decoro para x ou para y. Decorei uma, eu sei das duas. Tá bom? Eu sei das duas. Então, vamos lá. Na letra A aí, tá? Você tem quem? X ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4. Eu decorei, digamos, eu tenho decorado só uma expressão. Só uma. Tá? Que seria o x dividido por a e o y dividido por b. Então, estou escrevendo aqui, e não escrevendo só uma solução, estou escrevendo o caso geral. X menos o valor de x do centro, isso aqui é o quadrado, dividido por a ao quadrado, menos y menos y do centro, tá? Dividido por b ao quadrado. Esse y ao quadrado, tudo isso aqui igual a 1. Quem quiser, ó, já que eu fiz isso, eu posso fazer muito bem isso aqui, ó. Fazer tipo um desenho, tá? Só para me orientar, não importa quem seja. O desenho é só para me orientar. F1, F2, aqui. Não precisa ficar bonito, não precisa nada, só precisa me orientar. Aqui nesses pontinhos que estão aqui, ó. A1, A2 e o outro pontinho que passa aqui, ó. B1, tá? B2 e B1, tá? Beleza, eu tenho isso aí. O que é que eu faço? Tá bom? O que é que eu vou trabalhar nisso aí? Fácil. Eu vou ver se primeiro, ó, a minha expressão está igual a 1? Não está. Então, o que é que eu faço? Faço como eu já fiz no exemplo de elipse para vocês. Eu tenho que pegar, dividir ó, o meu resultado para que ele seja igual a 1. Então, o primeiro passo que eu faço, x ao quadrado menos y ao quadrado dividido pelo valor 4, tem que ser igual a 4 dividido pelo valor 4. Ou seja, x ao quadrado dividido por 4 menos y ao quadrado dividido pelo valor 4. Isso tudo é igual a 1. Agora sim eu tenho a expressão. Tá? E é parecido no caso com essa daqui, que eu já sei. Então tá bom. Se eu já sei, eu só esqueci de marcar aqui, ó. Esse pontinho aqui no meio do caminho, ó. No meu gráfico, que é o C. É só para me orientar. Então eu já sei por associação de figura o seguinte, ó. Daí, ó. Daí. Primeiro, A ao quadrado é igual a 4. Ou seja, o meu valor de A sempre é um número positivo. Raiz quadrada de 4 é 2. O A está aí?
O b ao quadrado também vai ser igual a 4, nada diga que precisa que eles sejam diferentes. Assim como o valor de A, o b vai ser raiz quadrada de 4, só pega o valor positivo, que é 2. Na segunda passagem, a relação do triângulo, que diz que C ao quadrado tem que ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Eu sei, então, que C ao quadrado é igual a 4 mais 4, que dá 8. Se C ao quadrado é 8, C vai ser igual a raiz quadrada de 8, e aí, tá? Vocês escolhem o modo de ajustar, ou deixa 8, ou quem quiser, pode escrever 2, raiz de 2. E beleza. O terceiro ponto, ele pede no seu problema que determine também a excentricidade. A excentricidade é fácil demais. É pegar o valor de C e dividir pelo valor de A. Ora, quanto é que vale C? Achei aqui em cima. Ó. 2 raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2. Pronto, só isso. Excentricidade. Bom e fácil. Nesse caso aí, ó, se eu só tenho, na minha expressão, ó, que eu fiz lá, x ao quadrado e y ao quadrado, é porque nessa divisão aqui eu só tenho o meu x0 é zero e o y0 também é zero. Ou seja, então, o centro tem como coordenadas 0 e 0. Tá bom? Vamos lá. No sentido de assíntota, assíntota, tá? Se você pegar x dividido por a menos y dividido por b igual a zero, tá bom? A gente iria ter, ó, y é igual a mais ou menos b dividido por a vezes x. Dá para ver até por essa estrutura aqui, ó. Até por aqui mesmo, ó. X vai estar dividido por A, então x dividido por A. Y dividido por B, aí o B passa multiplicando. É fácil de ver, pessoal. Ou seja, nessa conta aqui dá mais ou menos 2 dividido por 2 vezes x. As duas assíntotas são y igual a x, a mais ou menos, deixa eu ajustar aqui, mais ou menos x. Tá vendo? Facinho todo. Quem são os focos? 6. Que ele pede para que a gente determine foco. Independente de se você está em elipse ou se você está em hipérbole, os focos sempre vão ser, como eu caminho aqui no sentido de x, x0 mais ou menos c, y0, ou seja, meus focos serão x0 é 0, mais ou menos 2 raiz de 2 e 0. Então, os focos aqui, ó, são mais ou menos 2 raiz de 2 e 0. Vértice. A maioria das coisas que eu estou fazendo agora, pessoal, não são contas, preste atenção. Tá? Eu tenho uma continha aqui dentro, mas pelo amor de Deus, conta de somar ou subtrair. O que eu estou fazendo aqui é só escrever os dados. Meus vértices são os valores de A. Tanto para elipse quanto para hipérbole. A diferença entre o foco e o vértice A é só que eu troco a letra C pela letra A, ou seja, x0 mais ou menos A, y0. E assim como na relação anterior,
os, os vértices aqui. Vértice. Até para transformar o F em A é mais fácil. Tá? Para ser os valores de A. Ser mais ou menos 2 e 0. Tá bom? Fácil em todo também. Os valores de B, que eu posso pegar aqui, ó. Oitava. Os meus valores de B vão ser quem? X0, Y0, mais e menos B. Ou seja, meus valores de B será que 0, mais ou menos 2. E como é quando eu juntar tudo isso aqui, o gráfico. O gráfico. Não há o que fazer, pessoal. Tá bom? Não há o que fazer. Porque vamos lá. 100, 0, 0. Então, eu vou mexer aqui com o eixo X e Y. Até calma que eu vou fazer aqui. O 0, 0, tudo bonitinho. Tá o eixo bem retinho. Acho que tá. Fazer o outro. Ó, o eixo Y. O eixo do X aqui. Ó, tá bem reto. Considerar que está reto. Só precisa agora escrever os pontos que eu marquei. Ó. Tá? E sem dificuldade. Por exemplo, quem é o F? O F, ó, valor de A e B, ó. Sendo aqui, ó, o centro, esse destaque de vermelho aqui, ó. O centro, andar 2 unidades, ó. 1, 2, tá? Aqui é o valor 2, logo eu tenho. Aí você escolhe o número que colocar. Eu vou botar aqui a 2 e menos 1, menos 2 andando no centro. Pode olhar os valores de A, vou até voltar aqui um pouco, ó, para achar os focos. Deixa eu gráfico aqui, pronto. A2 e A1. Tá? Mais menos 2. Quem é o foco? Ó? Mais ou menos 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 dá perto do 3. Então, vamos imaginar que eu estou aqui. 2 raiz de 2, positivo. Tá? Aqui está F2. E para o outro lado, tá aqui. Menos 2 raiz de 2. E aqui está o F1. Quem é o B? No sentido de Y, 2 e 0. Andei duas casas. 2, ou seja, B2, embaixo, o meu valor de B1. Aqui eu tenho, então, menos 2, e aqui está o meu valor de B1. Como é que eu faço os gráficos agora? Sim, faltou... Não, já está lá. Os gráficos, ó. O gráfico da minha hipérbole passa por A1, olha lá, ó, e passa por A2. A hipérbole só está faltando uma coisa, as assíntotas. Pega os valores de A em linha reta, ó, os de B. A1, B1, 2B2, ó, tá lá. Se eu pegar essas expressões, eu tenho as assíntotas. É só fazer um traço aqui, ó. A assíntota sempre passa pelo centro, tá? Não está muito bonitinho não, mas está valendo.
tá? A outra está aqui, ó. Tchum, tá vendo? Tá valendo isso daí. É assim, eu posso fazer isso num computador? Posso sim, ó. Deixa eu mostrar para vocês fazendo essas ideias de gráfico num programa que é gratuito, tá bom? Que vocês podem pegar na internet. Nossa, o nome do programa é GeoGebra, tá? Se eu colocar só para ver se bate, tá? As descrições que eu fiz. Lá estava descrito, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, pessoal, a quarta não, ao quadrado, tudo isso igual a 4. Olha aí, ó, como eu fiz para vocês, ó. Tá? Se quiser, eu dou até uma ampliada aqui, ó. Tá aqui. Do jeito que eu tinha feito para vocês, ó. Ó, são duas parábolas. Quem são, ó, esses pontinhos aqui, ó, tá? Onde essas parábolas tocam o eixo real. Se você pegar, tem aqui, ó, o ponto para marcar, não é nada difícil, ó. Vou marcar em cima dele, ó. Quem é o ponto tá aqui, ó. Olha o que aparece na tela de vocês. Menos 2 e 0. Mesma coisa se eu pegar o ponto pro outro lado, ó. Tá vendo? 2 e 0. São os valores que eu disse para vocês, os de A. Se eu pegar assíntotas, disse lá, o y igual a menos x. Olha, tá vendo? Parece que quando mais você se estende, ó, parece que você está fazendo até um x, ó, mas não está. Veja que quanto mais eu vou me aproximando, ó, eu começo a ver que existe uma diferenciação. Ou seja, se eu estender aqui, ó, perdão, esse pontinho aqui não era para adentrar, não. Se eu pegar aqui, ó, para fora, achando onde, ah, mas tá tocando, ó, e eu começar a ampliar demais, eu começo a ver, ó, que elas se separam, tá vendo? Então tem que ter cuidado, tá? No jogo de visão. Então tem isso aqui, ó, tanto vale para a reta, ó, x igual a menos y, deixa eu apagar aqui, quanto a outra, y igual a x. Olha aí a outra reta. Se quiserem ver, eu mudo até a cor. Deixa eu ir aqui, configurações, mudar a cor, botar aqui elas de vermelho. Aí a outra será de verde. Pronto, aí, tá certo? Eu tenho as assíntotas. Eu sei fazer isso, aí você pode se dizer, professor, mas se o programa sabe fazer isso, para que é que eu preciso saber? Exatamente. Eu só consigo confirmar que o que eu coloquei é certo, ou que o computador escreve é certo, se eu entender como se escreve as expressões. Por eu saber que, como são escritas, por eu saber os detalhes, é que eu consigo afirmar, sem medo de errar, os valores que lá estão. Vamos fazer a letra B? A letra B eu vou fazer um pouco mais rápido, porque eu já sei os passos que eu vou seguir. Tá bom? Então vamos lá. Na letra B, a minha expressão é 4y² menos x² igual a 16. Tá? Não esqueça de um detalhe, pessoal. E essa letra B eu faço, eu estou fazendo questão de fazer para vocês não confundirem o detalhe com a elipse. O maior denominador determina o eixo, tá? Não é isso. Aqui, tanto é que para que eu tenha, ó, 16, eu tenho que fazer, ó, 4y² dividido por 16 menos x² dividido por 16 igual a 16 dividido por 16. E aí eu consigo simplificar. Por exemplo, 4 com 16 ficaria 1/4. Y² sobre 4 menos x² sobre 16. Tudo isso aqui igual a 1. Tá bom? Tudo isso aí igual a 1. Qual é o detalhe agora? Vamos lá.
O A ao quadrado é quem é o valor positivo, no caso aqui é 4, ou seja, meu valor de A é 2. Meu valor de B é o negativo, ou seja, o 16. B vai ser 4. O valor de C quem é? É A ao quadrado mais B ao quadrado. Vai dar 20. Ou seja, o C, ou você escreve raiz quadrada de 20, ou escreve 2 raiz de 5. Excentricidade, C dividido por A, ou seja, 2 raiz de 5 sobre 2, dá quanto? Raiz de 5. Tá bom? Quem são as outras questões? Foco, vértice, tá bom? Que ele vai pedindo. Então vamos lá. Espera aí que tem hora aqui que dá uma travada. Então vamos lá. Já sei A, B e C, centro em 0, 0. Valor de A vai ser mais ou menos A no sentido. Para que lado está agora? Como o Y aqui é positivo, fazendo um desenho rápido aqui para me orientar. Então é de cima para baixo. Ela está assim, ó. Parábola do eixo secundário. Se quiser botar as letras para determinar, ó, F, A, C, A, F, B e B. Precisa botar B1 e B2 não, que é só para eu entender. Se eu tenho isso aí, então, ó, o meu valor de A para cima e para baixo estou variando em Y, ou seja, 0 mais ou menos o valor de A, que é 2. Quem vai ser B? B, ó, mexe em X. Mais ou menos 4 e 0. Quem são os focos? Vai no mesmo caminho de A, mais ou menos. Se eu mexo de cima para baixo, eu mexo aonde? Em Y. Mais ou menos 2 raiz de 5. Quem são as assíntotas? Se eu olhar na fórmula, é Y e X. Então, ó, Y igual. O 4 que está aqui dividindo, ó, no caso seria 2 e 4 aqui, ó. Mais ou menos A dividido por B vezes X. Ou seja, mais ou menos o valor de A é 2, o valor de B é 4 vezes X. Mais ou menos 1/2 vezes X. Já achei A, B, C, assíntota. Tecnicamente não falta mais nada. Como é que seria o gráfico? O gráfico tem que seguir esse semblante que está aqui, ó. Tá? Para marcar os pontos, vamos lá. Tá? Vou fazer os eixos X e Y. Y e X. Certo? Você tem isso aí. Juntar as ideias, vamos lá. Valor de A, B, vou marcar aqui de vermelho. Quem são os valores de A que você achou? A é 0 para o valor de X, ou seja, não modifica no sentido do eixo X, apenas do eixo Y. Fica 2 positivo e 0. Então, 2 menos 1 menos 2. Tá aqui, ó. A1
A2, valor de y, 2 e menos 2. O foco, raiz de 5, tá bom? Dá 2,2 alguma coisa. Então, 2 vezes 2,2, 4,4. Então, vem para cá. 3, 4,5, tá mais ou menos por aqui. Ó. Precisa, tem que ter precisão? Não. F2, tá aqui, ó. 2 raiz de 5. Tá aqui embaixo. Menos 3, menos 4. Mais ou menos 4,2. Marca aqui, ó. F1, menos 2, raiz de 5. Tá? Como é que é a minha estrutura aqui, ó? Tá? Como é a minha estrutura? No sentido de B, é mais ou menos 4. Ó. 1, 2, 3 e 4. No sentido de X, tá aqui, ó. 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Certo? Aí você segue, ó. Juntar os pontos. Quem é a parábola? O foco sempre está dentro, ó. Para cima, para baixo. Vendo? A centricidade não vou utilizar. Quem são as assíntotas? As retas que passam por 2, ó. Os valores de A e B, ó. Ó, quando você vai, faz as retas. Fiz a reta. Fiz outra retinha aqui, ó, passando pelo centro. Determinei minhas assíntotas. Já, no caso aqui, pessoal, apesar de eu dar a informação do ângulo, eu não vou pedir o ângulo entre as assíntotas, não, tá bom? Não vou pedir ela. Vamos ver se o computador mostraria esse desenho que eu estou fazendo aqui para vocês. Vamos lá. Pegando o gráfico daquele anterior, vamos lá. Eu tenho 4 vezes y ao quadrado. Isso aí menos x ao quadrado. Tudo isso igual a 16. Será que a assíntota que a gente fez tinha as dimensões corretas? Olha aí, ó. Para cima e para baixo. Tá vendo? As parábolas de concavidade para cima e para baixo. Quem são os pontos? Ó? Quer marcar os pontos? Para saber se está correto, tá aqui, ó. Vértice A, A1 e A2. Quanto ali, ó, 0 e 2, 0 e menos 2, tá vendo? Assíntota. Vamos lá escrever quem são as assíntotas. Eu disse que y igual a menos 1 dividido por 2 dá 0,5. Tá? 0,5 x. Na outra, y igual a 0,5 x. Olha as assíntotas aí. Aí você pode dizer, professor, mas as assíntotas, e se eu colocar outra reta? Vai dar certo, não? Vou botar qualquer outra aqui. Tá? Eu vou até destacar. Por exemplo, se eu pegasse y igual a x, olha o que acontece, ó. Tá vendo? Vou botar até de vermelho, para vocês entenderem. Que a de vermelho eu vou ficar trabalhando com ela. Ó, se eu pegar y igual a x, olha o problema que dá. Ela corta as parábolas. Vou até assumir com as outras, ó. Tá vendo? Ela corta a parábola. Então estaria errada. Professor, o senhor pegou x. E se eu pegasse 0,8, por exemplo? Tudo bem. 0,8. Olha, ó, inclinou mais um pouquinho, mas não deu em nada. Professor, eu vou pegar 0,4. Vamos pegar 0,4. 0,4, ó. Aí, professor, tá vendo? Acertei. Acertou? Vamos botar longe. Olha, ó.
Quanto mais longe eu fico, ó. Você está vendo que a reta em vermelho, ela se afasta da parábola que está desenhada aí com a linha mais escura? Ela se afasta, ó. Diferentemente do caso de qualquer uma das duas assíntotas, eu vou mudar até a cor. Antes estava em cinza, eu vou colocar em azul. Ou verde, para ficar melhor. Tá? Ó, você está vendo que agora, ó, a linha que eu estou desenhando, ó, cadê a linha mais escura? Aparece a verde, ó. Olha lá, sumiu. Olha lá, sumiu. Tá vendo? Eu posso colocar até assim mais perto, ó. Apareceu? Sumiu. Apareceu? Sumiu. Mais perto ainda, ó. Ó. Sumiu, apareceu. Tá vendo aí, ó? Apareceu, sumiu, apareceu, sumiu. Agora, se eu chegar muito perto, ó, vou ampliando, 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 vou continuar, ó. Uma hora, vocês vão ver as linhas se afastando, ó. Tá vendo aí, ó? A linha em verde já não toca mais a linha mais escura. Tá? Para vocês terem ideia, eu tive que fazer uma aproximação. O valor de x está em menos 538 e o de y está em menos 269 para eu ver a separação. Tá? Então, é uma bela de uma ampliação. Certo? Então, é um valor bem considerável que eu estou analisando. Ó. Você veja que há qualquer outro valor de assíntota que não seja, tá bom, pessoal? Que não seja 0,5, eu não teria uma assíntota, mas sim apenas uma reta que não toca nenhuma das duas faces da hipérbole. Ah, professor, essa daí é fácil. Faz uma outra aí que não tem a fórmula para a gente achar os valores de A, B, C e por aí vai. Beleza. Vamos lá para a apostila. Exemplo 2.4.15. Uma hipérbole que tem focos menos 5 e 0, 5 e 0, e medida do eixo real 6, determinar quem é a sua equação. E assim como é para determinar a sua equação, vou determinar tanto a equação quanto o vértice, quanto o eixo real, o imaginário, e vou dar uma ideia de gráfico. Tá bom? Vamos lá. Vou colocar toda a informação que tem lá. Lá diz que o foco, eu tenho os dois focos, tá? É mais ou menos 5 e 0. Tá? Ele me dá os dois focos, mais ou menos 5 e 0. E o outro é o seguinte, ele diz que a medida do eixo real, o eixo real é aquele que vale 2A. E ele diz que esse valor é 6. Como é que eu vou fazer agora? Fácil. Por exemplo, o centro. Como é que eu determino o centro? O meu valor de C vai ser, vou deixar assim, ó, F1 mais F2 dividido por 2. Que seria, então, ó, na coordenada de x, 5 mais menos 5, dividido por 2, e na outra, 0 mais 0, dividido por 2. Ou seja, eu tenho que o meu centro tem coordenada 0 e 0. Vértice. Vértice. Vértice não. Vamos ver aqui. Semi-eixo. Semi-eixo. C. Por que semi-eixo, professor? Porque é só a metade dele. Lembra que o foco, certo? É igual às coordenadas x0 e aqui o y0. Eu preciso saber se eu estou caminhando no sentido de x ou de y. Veja que meu foco ele está variando somente em quem? Em x. Então, é mais ou menos o valor de C, y0. x0 e y0
são zero. Zero, mais ou menos C e zero. Quanto é que dá o valor do foco? F mais ou menos 5 e zero. Tá, então por associação, ó, quem é que tem o mais ou menos? É o 5. C igual a 5. Já achei centro, já achei o valor de C. Se 2A vale 6, o A vale 3. Olha que beleza. Eu tenho que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Então, eu teria quem? Que B ao quadrado é igual a C, AC ao quadrado menos A ao quadrado. Ou seja, 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. B ao quadrado dá 16. Raiz para 16 é 4. B é igual a 4. Então, eu já achei A, B, C, já achei o foco, tá? Já achei o ponto central. Como é que eu acho o vértice? O vértice. Como é que eu acho? É só olhar, ó, o foco se mexe em X, o vértice, que é o valor de A, também mexe em X. É x0 mais ou menos A e y0. Daqui, então, tem, ó, A, eu sei que x0 e y0 são 0. E o valor de A, que a gente achou aqui em cima, ó, vale 3. Mais e menos 3 e 0. Quem são os valores de B? É com quem ainda não mexi, que é com o de y. x0 e y0 mais e menos B. Ou seja, meu valor de B aqui, quem é? 0 e mais e menos 4. São os valores de B. Bom, achei B, achei A. Excentricidade. Excentricidade. Fica feio assim mesmo. Você sabe que minha letra é feia, mas também não é tanto, não. É igual a C dividido por A. Ou seja, é 5 dividido por 3. Grande dificuldade dessa excentricidade, né? Agora as assíntotas. Assíntota. Eita, que ó bonito do caramba. Assíntotas. Y é igual a mais ou menos B dividido por A vezes X. Professor, como é que o senhor sabe disso? De novo, o foco mexe em X. O foco mexe no sentido de X. Então, a hipérbole vai estar assim e assim. Então, o valor de X é real. Se o X é real, é porque o X é dividido por A e o Y por B. Por isso dá isso aqui. Ou seja, mais ou menos, o B vale 4, o A vale 3 vezes X. Tá bom? Então, isso aí tudo é fácil de vocês determinarem, pessoal. Tá? Muito simples. Desde que vocês tenham tranquilidade para fazer. Tá? Não precisa de agonia, não precisa de pressa, precisa ter paciência, porque vocês conseguem resolver tudo. Sim, eu esqueci de uma coisa. Que é a equação reduzida, professor, que o senhor ainda não escreveu? Equação reduzida. Ora, se eu ando no sentido de x, é porque o x é positivo. X menos x0 ao quadrado, dividido por a ao quadrado, menos y menos y0 ao quadrado,
dividido por b ao quadrado. Isso tudo é igual a 1. Como x0 e y0 são zero, então fica, ó, x ao quadrado dividido, o a vale 3 ao quadrado, 9. Menos, o y0 é zero. Y ao quadrado sobre b ao quadrado, a gente fez ali em cima, é 16. Tudo isso é igual a 1. Pronto. A equação reduzida. Tá? Facinho todo. Vamos olhar lá na apostila. Então vejam aí, ó, que a gente consegue fazer. Tá certo? E aí na expressão, ó, x ao quadrado igual a, ó, x ao quadrado dividido por 9 menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Tá? As outras formas aí, que é o caso geral, que a gente já fez, tá? Eu estipulei. E aí tem, pessoal, assim como a gente tem em elipse, assim como a gente tem em parábola, tem a chamada equação geral, tá? Para desenvolver. Tá? E se eu tiver a equação geral, professor, o que é que eu faço? A mesma coisa que se faz em parábola, a mesma coisa que se faz em elipse. Eu tenho que achar quadrados perfeitos. Todo mundo que tiver elevado ao quadrado, eu tenho que achar um quadrado perfeito associado a ele. Tá? Porque disso, do geral, eu passo para a reduzida. Da reduzida, se eu descrever a expressão inteira, eu acho a equação geral. Por exemplo, ó, vou pegar a expressão aqui, ó, a 2.4.16. Determina uma equação da hipérbole de vértice. Ó. A1 de coordenadas 1 e menos 2, A2 de coordenadas 5 e menos 2, sabendo que o F, tá bom? Ó, o foco é 6 e menos 2. Eu tenho um de seus focos e tenho dois vértices. Aí você pode pensar, e agora, José? Não faz a menor diferença. Porque vamos lá, como é que eu localizo o centro? O centro é a metade de distância, da distância ou entre F ou entre os valores de A. Eu posso não ter ó, o valor dos dois F, mas ter o valor de A. Soma 1 com A2 e divide por 2. Vamos lá. 1 mais 5, 6 dividido por 2 dá 3. Então, x vale 3. Menos 2 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Quem seria o centro? Olha as coordenadas aqui, ó. O centro tem coordenadas 3 e menos 2. É muito difícil. Então, já achei, ó, o valor de x e o de y. Agora eu preciso achar o valor de A e o de B. Como é que eu acho o valor de A e B? A mesma coisa que eu fiz antes. Do centro para qualquer um dos outros pontos da variação, me dá A. Do centro até o foco, me dá C. Do centro até os valores de B, me dá o valor de Bzinho. O centro é 3, ó. De 3 para 1, eu tenho uma distância 2. De 3 para 5, a minha distância é 2. Quem é o valor de A que você calcula? Está aí, ó. A distância do centro até A1 vale 2. E a distância do centro até o foco? Quem é o foco? É 6. Ora, a distância do 3 até 6, porque veja, eu estou mexendo, ó, o valor de A está variando no sentido de x. Então, o foco também vai estar variando em x. O y está parado, ó. A1, A2 e foco, veja aí que o y não se mexe. Então, é só o x que eu olho. Bom, sendo assim, de 3 para 6 vale 3. Quem é o valor de C? Está aqui, ó, é 3. Professor, como é que eu acho o B? Função, tá? Aquela relação trigonométrica. Qual é a relação? Teorema de Pitágoras, que está lá. C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. A ao quadrado dá 4. B ao quadrado. 9 menos 4 dá 5. Então, B ao quadrado é 5. Quanto é que vale B? Mais ou menos raiz de 5. Tá? Mais ou menos não, perdoe. O B vale exatamente 5, já que o B é uma medida de distância. Só que A ao quadrado vale 4. B ao quadrado vale 5. Se eu estou mexendo no sentido de x, então o valor de x aqui é o positivo. X menos 3 ao quadrado. Vocês vão Vocês devem estar ouvindo. Tá? E vai. Agora.
Tá bom? Então, você tem aí, ó, dividido por 4. E se o valor de x é o positivo, de y é o negativo, está lá o negativo, y menos o valor do centro, está lá 2 elevado ao quadrado, dividido por 5, tudo isso igual a 1. Se eu desenvolver essa expressão todinha aqui, ó, tá? Eu vou chegar nessa daqui, 5x ao quadrado, menos 4 vezes y ao quadrado, menos 30 vezes x, menos 16 vezes y, mais 9 igual a zero. Essa equação descrita dessa forma é chamada de quê? Equação geral. Tá bom? Equação geral. O valor ao quadrado que está positivo, tá bom? Seria o eixo real. O valor ao quadrado que está negativo seria o eixo imaginário. Mas não é na expressão, pessoal, é no final das contas. Tá bom? Por que no final das contas, professor, e não daqui? Porque eu não sei se esse número aqui, ó, quando passar para o outro lado, vai estar negativo. E aí, ele estando negativo, será que os outros valores que vão aparecer somados vai dar um valor positivo maior do que o negativo? Não sei. Tá? No caso que aqui está, ó, 103, ó. O valor que eu tenho é 9x ao quadrado, menos 4 vezes y ao quadrado, menos 54 vezes x, mais 8 vezes y, mais 113 igual a zero. Então, veja, ó, eu vou separar o x e o de y. Separei o x, ó, 9x ao quadrado menos 54x. O de y, 4y ao quadrado menos 8y. Botei o sinal de menos e evidência. Por enquanto, aqui, o valor de y seria imaginário e o x o real. E aqui está menos 113. Ótimo. Posso colocar alguém em evidência no primeiro, ó, no primeiro parênteses, sem ser o valor de x? Posso, 9. Ficaria x ao quadrado menos 6. Ó, x ao quadrado menos 6x. No segundo parênteses, eu posso colocar algum valor em evidência sem ser o y? Posso sim, é o 4. Então, fica y ao quadrado menos 2y. Tudo isso ainda continua a ser igual a 113. Se eu completar quadrado, aí eu faço, pessoal, aquilo que eu ensinei para vocês. Eu tenho que achar o y, tá bom? O x0 ao quadrado e o y0 ao quadrado. Pega esse número que está aqui dentro, ó, o menos 6, divido por quanto? Menos 2, aparece o valor 3. 3 ao quadrado é 9. Então, apareceria aqui dentro do parênteses, ó, mais e menos 9. Mas, professor, cadê o menos 9 aqui dentro? Menos 9 vezes 9 dá menos 81. Ó. Vou passar para o outro lado, passa positivo. Está aqui, ó, mais 9 vezes 9. Do outro lado aqui, ó, menos 2 dividido por menos 2 dá 1 positivo. 1 ao quadrado dá 1. Ó. Apareceria aqui dentro mais ou menos 1. Cadê o menos 1, professor? Menos 1 vezes menos 4 daria 4 positivo, porque menos com menos dá mais. Quando o 4 passar para o outro lado, ó, menos 4. Veja que aqui agora ficou menos 36. O valor da igualdade foi negativa. Se eu passar o menos 36 dividido por 9, ó, 9 e menos 36, eu posso simplificar, ficaria menos 1 quarto. Então, x recebeu o valor negativo. Menos 4 com menos 36, menos com menos dá mais. 1 e 36 dá 1 nono. O y ficou positivo, tá vendo? Ó? Então, cuidado. Fazer a transformação para determinar toda a expressão tem que se ter cuidado. Então, só olhando aí, quem seria o centro? O centro, o x vale 3, o y vale 1. Isso é o centro. Tá? Aqui embaixo, na questão está feita, pessoal. Quem é o valor de A? A é o valor positivo. A ao quadrado é 9, então o A vale 3. Quem é o valor de B? B ao quadrado dá 4. Ó. B ao quadrado está associado com negativo. B ao quadrado é 4, então o B vale 2. Quanto é C? C é igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado. 9 mais 4 dá 13. O C, se vocês forem calcular, dá quanto? Raiz quadrada de 13. Está aqui, ó. Se o x aqui está positivo, ó, se o y está positivo, então a minha variação é de cima para baixo. Então, o valor de A e do foco vão variar onde? Em Y, que eles vão variando assim. Ó. Então, pode olhar nas contas. O foco é 3 e 1 menos C, 3, 1 mais C.
Quem é o valor do vértice A? 3 para x, 1 menos A e 1 mais A. Veja aí que, ó, o foco dá 1 menos raiz de 13, 1 mais raiz de 13, e o valor de A, dos vértices, dá 3 e menos 2, 3 e 4. Quem é a excentricidade? C dividido por A, ou seja, raiz de 13 dividido por 3. Tá bom? Então, volta a tela para mim. Sendo assim, a gente termina todo o conteúdo para esse primeiro estágio. Primeiro não, segundo estágio. Tá bom? A gente termina esse conteúdo. Peço a vocês que treinem, pessoal. Vejam, não são difíceis as contas. Vocês precisam treinar somente para se familiarizar onde é que eu vou escrever os valores somados e subtraídos. É muito fácil essa parte. Tá bom? Sendo assim, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui! Valeu!